O sino da igrejinha faz Belém, blém, blão. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blão. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, oi, corre, gira que Ogum mandou. Olá, meus irmãos do canal de aulas, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a espiritualidade, sobre a nossa querida e amada Umbanda. Falar rapidamente que uma aula sobre mediunidade e saúde. A mediunidade impacta na saúde? Melhora ou piora? Então esse vai ser o tema dessa aula, para que a gente possa entender um pouco mais esse mecanismo importante da espiritualidade de Umbanda. Falando sobre mediunidade e saúde. A Umbanda, ela é uma religião que trabalha vibrações da natureza. Quando nós temos a vibração da natureza em nós, quando nós estamos em comunhão com essa força, a nossa vibração e a nossa força fica saudável, fica elevada. De que maneira que a gente trabalha essa força da natureza para conosco? Lembrando, nós estamos dentro da Umbanda tradicional, uma Umbanda que traz determinadas informações através da sua explicação e através principalmente dos seus assentamentos. Para que a gente possa estar em comunhão com a natureza, nós temos que ter a força dos orixás conosco. Não é a força apenas do orixá que te rege, mas a força de todos os orixás dentro de uma única vibração e uma única força chamada religião de Umbanda. E quando eu falo assim de assentamentos, nós vamos estar falando o quê? Dentro dos nossos recolhimentos, você faz o assentamento do orixá de coroa e faz a vibração de todos os orixás para que você possa estar em comunhão com aquela força. Vocês vão entender isso bastante em uma aula especial que eu vou gravar sobre recolhimento. Tá? Vão entender um pouco mais esse universo dessa força espiritual. Mas vamos lá. Quando o médium trabalha com a sua mediunidade, quando ele trabalha dentro das perspectivas da doutrina da religião, seguindo os preceitos que ela traz. O que é seguir os preceitos de uma religião? Vai aparecer aí, ó, no canal aí, Preceitos da Umbanda. É uma aula específica sobre preceitos. Se você segue os preceitos da religião, o que acontece com a sua mediunidade? Você passa a ter uma força a mais. O médium de Umbanda, que está em comunhão com a sua espiritualidade, que está em comunhão com essa força, quanto mais você trabalha com aspecto mediúnico, mais saúde você tem. Quanto mais você trabalha com a sua saúde, mais sucesso você alcança. Tá? Uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, né? O porquê que eu vou na religião? Existe uma situação. Você vai à religião com uma finalidade. Encontrar Deus, encontrar um caminho, encontrar paz, alcançar sucessos e objetivos na sua vida. Esses são os caminhos aos quais você procura dentro da religião. E a saúde. A saúde ela é importante. E quando você busca a saúde, você está em comunhão com uma força de elevação. De estar em contato com a sua espiritualidade, de estar em contato com a natureza. E esse contato ele é muito importante para você. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Então eu pensei coisas boas, logo eu vou atrair coisas boas. Quando você está dentro do ritual da Umbanda, o ritual da Umbanda ele é cheio de rezas. Os cantos são rezas. São formas de você louvar Deus, são formas de você louvar a espiritualidade, são formas de você louvar a natureza.
Quando você canta Pau Oxóssi, você está louvando as matas, você está louvando as forças de Ossanhe. Quando você canta para Xangô, você está louvando a força da natureza nas montanhas. Cantando para Oxum, você está louvando as cachoeiras, as águas. Tá cantando para Iemanjá, você está louvando as águas de Mãe Iemanjá, e assim sucessivamente. E quando você canta envolvido com o aspecto, desejo de coisas boas, você traz coisas boas para a sua vida e para a sua saúde. O que você busca dentro de uma religião? Esse é o ponto fundamental para a sua saúde. Não só a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, né? Lembrando, você nunca vai na Umbanda para você ir atrás de coisas fúteis. Você não vai na religião de Umbanda para você querer arrumar um parceiro, uma parceira. Você não vai à religião de Umbanda pensando que você vai ficar rico. Todas essas questões são consequências daquilo que você vibra. Se você quer alguma coisa boa na sua vida, se você quer arrumar um companheiro, uma companheira, primeiro se ame. Primeiro seja uma pessoa do bem. Se você quer arrumar um bom trabalho, se você quer coisas boas na sua vida para que você tenha progresso, procure fazer as coisas também dentro dessa perspectiva, um pensamento positivo, se melhorando a cada dia. Porque, como eu falei, a espiritualidade de Umbanda trabalha a saúde. Então essas questões que eu falo, mediunidade e saúde, envolve muitas coisas. Envolve o seu bem-estar. E o médium de Umbanda, você que está no terreiro, você que frequenta uma casa, lembrando, respeite o seu dirigente espiritual. Respeite a doutrina que você está. Respeite o seu irmão que faz parte da corrente de trabalho, para que você possa estar dentro desse preceito valioso da espiritualidade. Assim você vai ter boas energias, boas vibrações, vai ter uma vibração mental elevada, O seu campo vibratório, quando você trabalha com os guias espirituais, a sua força de saúde vai melhorando sempre. Agora é lógico, quando a gente fala de enfermidades, existem 3 pontos que acontecem. O que acontece quando a pessoa está doente? O porquê que ela ficou doente? Existem 3 pontos que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro ponto. A doença, ela pode ser uma doença de cunho de projeção. O que é esse tipo de doença? Isso é uma doença que alguma força externa foi projetada para você e o seu campo vibratório ficou sobrecarregado e você ficou enfermo. Outra situação, que é a segunda situação, pode ser por somatização. O que é somatização? Modo de vida, modo de se alimentar, modo de agir. Você pode fazer uma somatização e trazer algo que seja prejudicial para o seu campo vibratório e automaticamente você cria um campo de vibração para a enfermidade. E o terceiro pode ser exatamente o quê? Uma situação a qual você tem que passar. Pode ser um karma, pode ser uma situação de vida passada. Então essas 3 situações são interessantes a gente pensar. Se for alguma coisa que foi projetada para você, lembrando que se alguém pensar negativamente para você, alguém pensou coisa errada para você, alguém fez um trabalho contra você, o que vai te fazer com que você não absorva isso? É você mesmo. O seu campo de vibração, o seu campo mental, a sua frequência mental tem que estar em elevação. Tá? Lembrando, aquela pessoa não gosta de mim. Não faça o repasse da mesma vibração. Deseje bem a todas as pessoas, mesmo aquelas que não gostem de você. Porque isso você vai estar trazendo um campo de vibração de saúde e de elevação para a sua vida. Tá bem? Então essas projeções mentais, essas projeções de trabalho, para você que é médio de Umbanda, isso é muito fácil de ser trabalhado. Porque o próprio guia espiritual ele vai trabalhar isso. A questão da demanda e ataque espiritual,
Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Para nós da Umbanda tradicional que temos os nossos assentamentos, isso chama-se fortalecimento. Quanto mais utilizarmos das nossas vibrações, quanto mais as nossas forças forem trabalhadas, melhor nos tornamos. Saudamos o alto, o embaixo, a esquerda e a direita. Essa é a força da criação. E quando nós estamos em comunhão com a força da criação, nós estamos bem. Então essa é uma característica importante e fundamental nas projeções de ataques vibratórios, nas projeções de negatividades. Tá bem? Somatização. O maior mal que pode acontecer para qualquer pessoa é vindo dela mesma. Pensamento negativo, tristeza, raiva, forma de se alimentar, o não cuidar do corpo físico, tá bem? Então, eu numerei algumas coisas aqui. Se você ficou triste, lembre-se que você é filho do Pai, filho de Deus, que você tem coisas importantes ao seu redor, que mesmo que a sua vida não seja uma vida a qual você imaginava, você tem muitas perspectivas positivas. Se você é médio de Umbanda, você já é uma pessoa vitoriosa. Você é uma pessoa que já chegou num patamar diferenciado daqueles que estão no mundo profano. A raiva. A raiva ela tem um ponto importante. Raiva e tristeza. Vou pegar essas duas situações. Nós temos que trabalhar no nosso campo racional. A razão tem que sucumbir à emoção. Tá bem? Então nós temos as nossas emoções. As nossas emoções têm que passar pelo crivo da razão. Isso daí é ensinamento, inclusive, de Exu, né? Então nós temos que ter o nosso campo muito racional. Não humanizar o orixá. O que é não humanizar o orixá? É você não trazer para o universo da Umbanda características que pertencem aos seres humanos. Então nada de falar, olha, Inhansã é tempestuosa, que todo filho de Inhansã é que o filho de Ogum é briguento. Isso não existe. Tá? Isso são características humanas que vêm dentro de uma situação a qual eu não vou nem citar, mas a gente tem que trazer o quê? O universo da divindade. Quando nós falamos de forças como Ogum e Inhansã que eu citei, são forças organizadoras do caos da espiritualidade. E quando nós temos essa compreensão, as coisas elas se transformam. Por que que muitas pessoas dentro das religiões de matriz africana passam a ter problemas? Porque traz muito esse universo humano para dentro do universo religioso. O profano não se mistura com o religioso, com o sagrado. Então nós temos que ter em mente que tudo aquilo que você pensa, você atrai. Então se você tem essa característica de pensar que uma força orixá, uma força de uma divindade, vai trazer características negativadas para você, você vai trazer o quê? Você vai trazer enfermidade. Você vai deixar algo, né, sempre frágil dentro do seu campo religioso. Então, espiritualidade. Eleva o meu pensamento ao Oxalá, que é a força que governa o nosso planeta, que é a força que coordena a espiritualidade, que é a força da pureza. Eleva o pensamento a Xangô, que é a força do equilíbrio, que é a força que vai me dar equilíbrio para que eu possa seguir em frente. Eleva a força de Oxum, que é a força do campo vibratório amoroso, positivo, elevado. Né? Eleva o pensamento a Mãe Ansã, para que os seus ventos afastem as negatividades e me traga força, para que eu possa seguir em frente. Leva os pensamentos a Ogum, para que ele coordene o caos negativo que está ao meu redor e traga organização. Peça o pensamento, leva o pensamento a Pai Oxóssi. Ele vai trazer o quê? Vibrações de fartura, de elevação, de expansão das minhas vibrações e força. E assim sucessivamente. Cada força orixá, você sempre dentro do lado divino e virtuoso. Você vai estar sempre saudável no seu campo mental. Exu é caminho, é movimento, é elevação. Pombagira é também caminho, movimento, elevação.
Enquanto Exu me dá a vitalidade, a pombagira me dá o desejo de viver bem. Não a questão profana que é muito introduzida em muitas vertentes, em muitas pessoas dentro dos terreiros, que desvirtua a tal ponto que ela mesma, no momento da sua fragilidade e necessidade, não vai acreditar na força que ela estava cultuando, porque ela cultuou de forma errada. Então, quando a pessoa faz a coisa corretamente, o que ela vai trazer para você? Saúde. A religião ela traz saúde mental, emocional e física. Então, são situações que entram dentro do campo racional. A razão em cima da emoção. Você nunca vai ver um guia brabo com ninguém. Ele pode ser incisivo em algumas situações de ensinamento. Mas nenhum Exu, nenhuma entidade de direita ou esquerda vai ter a emoção da raiva. Isso daí é uma coisa humana. Tá? Só para a gente separar uma coisa da outra. Então são situações do racional. A razão, sempre em cima da emoção. Então são características importantes. Quando eu falei da questão da alimentação. O que a alimentação tem a ver com a mediunidade? Tudo. A alimentação e a mediunidade têm uma relação direta. Porque tudo aquilo que nós nos alimentamos sustenta os nossos campos vibratórios. Então, se alimentar de forma correta, lembrando, o alimento que vai ser preparado, é sempre importante ele ser rezado, ser consagrado, para que você possa absorver todas as energias que ali estão. Então isso é um ponto. E se alimentar de coisas, principalmente, vegetais, legumes, frutas, situações dessas que vão fazer com que o seu campo de saúde vão ficar bem. Nada de situações de alimentos processados. O alimento processado demais, ele acarreta determinadas circunstâncias que está carregado de sódio e acaba dando problema no seu campo vibratório também. Então a sua saúde, ela também depende muito da alimentação. E cuidar do corpo físico. Tá? Ah, mas eu não consigo fazer nenhum tipo de exercício, eu tenho dificuldades. Caminhada já é um grande exercício. Então tudo isso está envolvido com a espiritualidade, com a mediunidade, sim. Quando você cuida do seu corpo, quando você cuida da sua mente, quando você trata bem do seu corpo, com certeza isso vai estar refletindo no seu campo mediúnico. O seu campo mediúnico ele retribui para você tudo aquilo que você está propondo para ele. Então, automaticamente, mediunidade e saúde estão linkados uma coisa na outra e está propiciando coisas boas para a sua vida. Ah, mas eu fui trabalhar no terreiro, cheguei lá, voltei cansado. Tem que ver que tipo de cansaço que é esse. Tem que ver se o terreiro tem o seu assentamento de chão. Tem que ver se o seu terreiro tem os seus assentamentos de fortalecimento. Tá? Eu sei que às vezes a gente fala, muitas vezes determinadas doutrinas não têm os assentamentos, mas eu falo para vocês, médios de Umbanda, todo médio tem que ter o seu assentamento feito. Todo médio tem que ter o seu recolhimento, todo médio tem que receber o amaci, tem que receber os preparos. Assentamento não é uma imagem, tá, gente? Assentamento você está ali, com assentamento com as quartinhas, que foram preparadas por um guia espiritual, trabalhados na sua coroa, para que você tenha essa força consigo. Como eu falei, vou ter uma aula específica falando um pouco sobre isso, para que vocês possam entender um pouco melhor sobre essa relação. Mas mediunidade e saúde é exatamente o envolvimento daquilo que você tem para com todas as circunstâncias ao seu redor. Tá? Todos os dias da semana, todos os momentos da sua vida, desejar coisas boas, pensar coisas boas, porque você vai estar trabalhando na sua mediunidade. O pensar em alguém, você vai estar trabalhando na sua mediunidade. Então pense sempre coisas virtuosas, coisas positivas, para que você tenha essa retribuição positiva. Vai fazer o seu trabalho dentro do terreiro? Use a sua roupa consagrada, pegue seu fio de conta, tá? Que foi preparado pelo seu dirigente espiritual, pegue ele com muita fé, vá fazer o seu trabalho, que tudo aquilo que você fizer,
em prol do outro semelhante, você vai estar tendo a retribuição positiva para você. Tá bem? Então fica essa aula aqui para que vocês possam ter esse momento de reflexão também. Tá? O que eu tenho feito na minha vida? Né? Eu não estou bem de saúde. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que é alguma projeção que eu recebi? Será que é algo que eu tenho que passar? Porque é um aprendizado que eu estou tendo? Tá? Porque a gente tem que... Não pode vincular tudo à espiritualidade, tá, gente? Não é porque você está doente que você recebeu um ataque espiritual. Tá bem? Isso pode ser uma somatização de tristeza, pode ser alguma coisa desta encarnação da sua infância, algum trauma da infância, porque tudo isso cria lacunas e são situações que são trabalhadas através da mediunidade. Tá bem? Então o seu dirigente espiritual, ele tem que cuidar de você, ele tem que zelar pela sua mediunidade, pela sua espiritualidade, para que você possa estar bem dentro das suas vibrações energéticas. E é lógico, se for alguma coisa que você tem que passar, pô, Paulo Ortiz, eu estou doente, estou com uma enfermidade aqui que é uma enfermidade difícil, tá? De repente você veio para passar por isso. E de que maneira você vai passar? De cabeça elevada, com pensamento positivo. Porque isso é que é a valorização da sua espiritualidade, da sua mediunidade, da sua força enquanto religioso. Tá bem? Então, fica exatamente esse momento de grandes reflexões, porque falar sobre mediunidade e saúde, ele impacta em muitas pessoas, tá? Muitas pessoas estão precisando do auxílio da espiritualidade, muitas pessoas têm problemas com esse tipo de situação, mas a sua frequência mental sempre elevada, pensando coisas boas, pensando coisas elevadas, para que você possa ter a retribuição dos influxos curadores, que não é só pedir para a corrente médica espiritual, é você também fazer a sua parte, que é vibrar sempre coisas positivas para todas as pessoas, tá? Então fica esse momento importante para todos nós pensarmos, tá? Vocês que estão nos assistindo em nossas aulas, continue compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo em nosso canal, e eu conto sempre com vocês aqui, canal de aulas gratuito com o Paulo Ortiz Belo. Meu saravá a todos.